Gente, desculpa, é que eu estou pegando como o Sérgio falou, uma colinha aqui. Não, é que eu vou começar contando uma historinha para vocês. Só um momento. Pronto. Amém. Desculpa. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre começando com Nossa Senhora, né? Eu gostaria de convidar, assim, tem muita gente sentada atrás, se vocês não quiserem chegar um pouquinho mais para perto, só porque eu acho a acústica dessa igreja um pouco ruim, mas fiquem à vontade, né? Mas os que não estiverem ouvindo tão bem, porque realmente tem esse problema, né, da igreja não ter uma acústica muito boa. Bom, gente, boa noite, eu me chamo Cláudia. Sou casada, frequento aqui a turma do Pecado Lavado há 25 anos. Foi aqui que eu tive a minha experiência pessoal com o amor de Deus e aqui eu iniciei a minha caminhada com o Senhor. Então, nós estamos dando sequência a uma série de pregações, 6 pregações baseadas no livrinho do Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade católica Canção Nova. Então, estamos na 4ª semana, né? E hoje eu vim aqui falar para vocês combatentes na esperança. E eu gostaria de começar, né, essa pregação contando uma historinha que eu recebi ontem, mas que eu gostei muito. E depois vocês vão entender o porquê dessa historinha. São 2 gêmeos que estão na barriga da mãe conversando, né? Então, vamos lá. Essa história, ela é de um escritor húngaro explicando a existência de Deus. Ele se utilizou dessa história. Então, os 2 gêmeos na barriga da mãe, no ventre de uma mãe, haviam 2 bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Disse o primeiro: bobagem, não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isso é um absurdo, andar é impossível e comer com a boca, ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o mais que precisamos. O cordão umbilical é muito curto, a vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa sim, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar deste tubo físico. O primeiro contestou: bobagem, e além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida, e o pós-parto não há nada, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então onde está ela agora? Onde ela está agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela, é nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro:
Bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. E o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima. Bom, gente, é uma historinha, né? Uma historinha que eu achei que tinha muito a ver com o meu tema, porque muitas vezes nós estamos aqui, né, combatendo na fé, perseverando, mas nós duvidamos. Será que realmente após a morte, o que haverá mesmo? Mas ninguém nunca voltou, que nem os gêmeos falaram, né? Mas ninguém nunca voltou para nos contar. Como é que a gente pode ter essa certeza, né? Então, esse diálogo dos gêmeos, sem saber, eu achei perfeito para a gente fazer uma comparação ao que nós vivemos quando o Senhor nos fala sobre a vida eterna, né? Nós também temos nossos questionamentos, nossas dúvidas, ninguém nunca voltou para nos contar, enfim. Mas, e esse final também eu achei muito bonito, né? Os gêmeos estavam dentro da barriga e não conseguiam perceber, mas que quando eles realmente silenciavam e procuravam ouvir a voz, eles ouviam lá de cima, né? Assim como nós. Quando nós estamos assim num momento que a gente realmente silencia e busca a Deus de todo o coração, a gente pode ouvir a voz dele. Se a gente fizer isso, né? Buscá-lo de todo o coração, pararmos e silenciarmos, e certamente ele nos dará as respostas, ele se manifestará a gente concretamente. Então o tema de hoje é combatentes na esperança. O Pai, né, Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor por nós, ele nos prometeu uma morada lá no céu. Essa é a grande certeza e grande esperança da nossa fé, né? Somos cidadãos do céu, temos uma morada já reservada, né? Exclusiva para nós lá no céu. E isso não é pouca coisa, gente. O Papa João Paulo II, ele falava que nós deveríamos de vez em quando parar e meditar sobre essa grande esperança, né? Ao qual nós somos chamados, que é a vida eterna, que é a vida para sempre, né? E nós estamos, às vezes, no nosso corre-corre e nos esquecemos de meditar sobre isso. Então, por isso, essa palestra também é muito momento da gente parar e pensar a respeito disso, com o coração agradecido, né? Bom, algumas vezes nós já passamos férias e ficamos em hotel, em pousada. Pousada é um lugar de uma parada rápida, né? Uma parada ligeira para a gente recuperar as energias e depois seguir adiante. É um lugar de passagem. Morada, essa morada que o Senhor preparou para nós é algo definitivo, né? É um lugar onde a gente vai parar para ali permanecer para sempre, né? Não é simplesmente passar, mas para morar e permanecer, né? E segundo a palavra de Deus, o Senhor já reservou esse lugar, né? Existe esse lugar e que é exclusivamente seu. Nenhuma outra pessoa vai poder ocupar esse lugar. Ele já está lá reservado para você e para a sua família. Basta você também querer, né? Você aceitar. Mas ele já conquistou esse lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, se fez homem, morreu com a morte que nós sabemos, né? Morreu numa cruz, deu tudo de mais precioso e valioso que ele tinha, que é a vida dele, o sangue dele. Para que isso tudo? Para o nosso resgate, para a nossa salvação. Morreu, mas depois ressuscitou. E está lá no céu intercedendo por nós e nos aguardando de braços abertos. Nos aguardando para que possamos viver, né, essa vida que não se finda junto dele. Imagina quão triste o coração de Jesus vai ficar se ele perceber que aquele nosso lugar está vazio. Que todo esse sacrifício, né, que ele fez foi em vão.
E então, são coisas profundas para a gente refletir, né? Mas, e da mesma forma que Jesus, ele se esforçou muito, né? Enfim, passou por tudo isso, deu tudo de mais precioso que ele tinha, nós também devemos nos esforçar, não somente para a nossa salvação, mas para a salvação dos nossos irmãos, né? Daqueles que estão, enfim, dos que convivem conosco, de todos, né? E muitas vezes, infelizmente, nós utilizamos assim todas as nossas forças, as nossas energias, somente para as coisas aqui da terra, né? Para o trabalho, para o estudo, que são coisas para a profissão. Tudo isso é muito bom e deve ser levado, sim, muito a sério, né? O cristão, aquela pessoa que experimentou o amor de Deus, que conhece o Senhor. Eu acho que nós temos até uma responsabilidade a mais, que a gente possa, com o nosso estudo, com o nosso trabalho, glorificar a Deus, né? E de que forma? Sendo pessoas responsáveis, pessoas honestas, né? Pessoas que fazem o trabalho com boa vontade, tentando sempre fazer melhor. Isso tudo faz parte, porque essa é uma forma da gente glorificar a Deus. Mas o que Deus está pedindo de nós é o algo a mais. É que nós possamos utilizar também esses instrumentos que nós temos, né? A profissão, o estudo, e aonde quer que nós estejamos, que nós possamos utilizar todos os nossos dons e talentos para salvar almas, para levar pessoas também para Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus nos fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Justiça é você entregar a cada um o que lhe pertence, né? Portanto, é justo que Deus tenha o que é dele. E se ele deu o filho dele, né, que morreu numa cruz, que resgatou a cada um de nós pagando um preço altíssimo, ele também teria direito à nossa vida. Então, o convite que o Senhor faz essa noite é para a gente se entregar mais a Ele e viver inteiramente para Ele e para os interesses dele. Ou seja, nós nos preocuparmos, sim, em salvar almas, em levar almas para o reino dos céus. E isso, basta a gente sermos pessoas um pouco atentas ao nosso lado, que não vai faltar oportunidade. Seja onde nós estivermos, onde Deus nos plantou, ali existe uma missão para cada um de nós. Uma missão de evangelizar, uma missão de mostrar para as pessoas que existe um Deus, enfim, proclamar, em primeiro lugar, com a nossa vida, mas também com a palavra, né? Enfim, evangelizando aquelas pessoas que convivem conosco em qualquer ambiente, gente, seja onde for. Se estivermos atentas, o Espírito Santo vai tocar no nosso coração e nos mostrar a quem podemos e devemos falar do Senhor. Essa é a nossa missão. E é o que a igreja tem pedido muito a gente, né? Então, aqui um momento que a gente pode fazer uma análise e nos perguntar: será que eu tenho usado os meus talentos, os meus dons, que todos nós temos talentos e dons, né? Será que temos usado esses talentos, esses dons para servir a Deus? A quem nós temos servido com os nossos talentos, com os nossos dons? Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, né, para ter a coragem de investir a nossa vida, não nos bens passageiros, mas, passageiros e ilusórios, né, mas na conquista dos bens eternos. A palavra de Deus é clara: quem investe a vida no reino de Deus e na justiça de Deus, receberá já neste mundo o cêntuplo e no futuro a vida eterna. Tem uma historinha que alguns de vocês já podem conhecer a respeito de dois irmãos de sangue. Um era muito esperto, negociava e ganhava muito dinheiro, mas ele não se incomodava muito com a honestidade. Ele achava que para ele conseguir
enfim, ganhar o dinheiro, ele podia, não precisava de ser tão honesto. A prioridade dele era mesmo, né, enriquecer, ganhar o dinheiro. E o outro irmão segundo ele, era um pobretão, porque o outro irmão trabalhava muito, dava muito duro, vivia com aquele salário contado, mas era muito honesto, procurando sempre fazer as coisas assim, era um homem temente a Deus, procurando sempre fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, mas tinha uma vida muito difícil, o dinheiro sempre muito apertado. E esses dois irmãos, primeiro morreu o pobretão, coitado, o mais pobrezinho morreu primeiro. E logo em seguida o rico morreu. Quando o rico chegou no céu, ele viu São Pedro mostrou uma mansão maravilhosa, deslumbrante. E ele ficou animado, nossa, gostei desse lugar. Mas São Pedro falou, não, essa aqui é a mansão do teu irmão, você não está vendo teu irmão lá, vivendo com a família dele? Ah, realmente, puxa. E aí ele pensou consigo mesmo, se o pobretão e bobão do meu irmão está nessa mansão, imagina o que não tem reservado para mim, né? Como não vai ser a minha, muito maior e melhor. Só que São Pedro mostrou um terreno baldio do lado da mansão do irmão dele. E ele falou, poxa, não entendi nada agora, aqui não tem nada, não tem nem... O que aconteceu? Tem alguma coisa de errado aqui, São Pedro. São Pedro falou, não, meu filho, o teu irmão, ele sempre mandou ao longo de toda a vida dele material de primeira. Com o material do teu irmão, nós podemos construir. Agora você só nos mandou sucata, só coisas que mal dá para construir nada. Por isso o terreno baldio. As poucas doações que você fez foram com interesse. Então, e assim, essa historinha, né, é para ilustrar, né, que os nossos valores são muito diferentes, né, dos valores de Deus. Isso, se a gente parar para pensar, né, realmente há uma diferença muito, muito grande, né, entre as nossas prioridades, os nossos valores e os valores de Deus. E para dar uma chamada, assim, qual o tipo de material que nós estamos mandando? Né? Agora é o momento favorável. Agora é o momento de nós mandarmos o material, né? Através da nossa transformação de vida, do nosso esforço, que não é fácil, gente. A gente seguir o caminho de Jesus, não é verdade? A gente procurar ser assim, além de as renúncias e andar no caminho, perdoando, confessando, procurando sempre, né, fazendo o bem, pagando o mal com o bem, além de ser um caminho um pouco difícil, nós também sabemos que parece que a gente é até um pouco bobo, né? Parece que não tem tanta vantagem em seguir esse caminho, né? Então, por isso, como eu falei, agora é o momento da gente mandar esse material de primeira, é o momento da gente acertar, né? Porque erraremos muitas das vezes, mas o importante é que quando a gente erre, a gente se arrependa de coração sincero, né? Porque imagina, qual é a pretensão que a gente pode querer enganar a Deus? Aos homens a gente até engana, mas a Deus nunca. Então, se a gente errou, seja o que for, humilha o coração, Senhor, me perdoa, né? A primeira coisa é o reconhecimento de que errou. E depois confessar, pedir perdão a Deus e não voltar a errar, a sair daquele erro, né? Voltar para o caminho, fazer a coisa certa, né? A questão também da omissão. Todo mundo está fazendo errado, mas eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada com isso. Não é verdade. O cristão, ele se responsabiliza sim pela vida dos irmãos. Você tem obrigação de chamar num cantinho com muito amor e falar de Deus, essa não é a vontade de Deus, né? Essa é a nossa missão. Nós todos temos esse chamado, né, de ensinar os irmãos, olha, isso não é a vontade de Deus, você está indo para o caminho errado. Se aquela pessoa não te ouvir, você fez a tua parte. Então nós não podemos ser pessoas omissas, que lavam as mãos. Nós temos obrigação de alertar aos nossos irmãos, caso eles estejam, né, se desviando ou fazendo alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus. Então,
Vamos lá. Então, é importante também a gente lembrar que muita coisa o mundo nos oferece. E muitas vezes até o próprio, não gosto de falar aqui do nome, mas até o próprio demônio nos oferece. Muitas coisas vêm, eu achei interessante, embrulhadas em papel de presente, mas por dentro são verdadeiras sucatas. Né? Por quê? Porque o diabo, quando ele nos oferece assim um pecado, aquilo ali ele tem que nos atrair. Então, depois, se você parar para pensar, é uma coisa que vai te gerar a morte, não vai te causar nenhum bem, mas sempre é uma coisa atrativa, né? Então, que nós possamos ser assim, prudentes e atentos ao que está nos sendo oferecido, né? O papel de presente por fora pode ser muito lindo, mas o que verdadeiramente tem ali dentro? O que aquilo ali vai me levar? Vai me levar para a vontade de Deus? Vai me levar para longe de Deus? Né? As consequências para a vontade de Deus sempre vai gerar paz, né? Você colhe paz, você colhe alegria, colhe os frutos do Espírito Santo. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós já sabemos, né? Então precisamos ser decididos e decididos a romper com o pecado. Cabe a nós essa decisão. Deus ele está sempre disposto a cooperar com a graça dele, mas cabe a nós essa decisão, a nos libertar do pecado, né? E viver, por hoje eu não vou mais pecar. Essa é a primeira posição de todo combatente, romper com o pecado. E precisamos lutar para que possamos chegar íntegros até o céu, né? A essa morada definitiva que o Senhor preparou. Todo o suor, toda lágrima, todo o sacrifício, todo o esforço para não só fazermos conosco, mas também para levarmos irmãos, todo o testemunho, tudo isso é material de primeira que nós estamos mandando para o céu. Bom, e nós, uma verdade também que não se pode fugir, é que nós iremos, queiramos ou não, para os braços daquele a quem servimos nessa vida. Portanto, que nós possamos escolher servir o Senhor com todo o nosso coração. Que nós possamos manter os nossos olhos sempre voltados para o alto, né? Porque é lá que está o nosso tesouro. E essa deve ser a nossa meta, né? Estarmos sempre combatendo, investir a nossa vida em coisas, naquilo que é definitivo, né? Que é a nossa morada no céu. Vivendo, lógico, com responsabilidade o nosso dia a dia, mas sempre mantendo os olhos no céu. Sempre nos lembrando a qual esperança nós somos chamados. É a vida eterna, né? Então, todo sacrifício que for necessário fazermos vai valer a pena, porque a nossa recompensa é eterna. E também sempre podendo contar com a ajuda da nossa poderosa intercessora, que é Nossa Senhora, que é aquela que é a mãe de todos nós, e que é aquela que ajuda-nos no combate contra o inimigo, né? Então, a noite de hoje, o Senhor ele está nos convidando a renovarmos a nossa esperança, a lembrarmos ao que nós somos chamados, a que grande esperança nós somos chamados, e renovarmos a nossa esperança. Quando nós vamos assim, temos uma viagem programada com os amigos que a gente gosta, ou então para um lugar muito bacana que a gente gostaria de conhecer, a gente não fica motivado, alegre, né, esperançoso? Então, eu acho que é isso que essa noite o Senhor quer fazer com a gente, nos deixar também alegres, esperançosos, renovados, lembrando que aqui nós vamos ser muito felizes sim, mas temos também algo muito maior, que inclusive, assim como aqueles dois gêmeos não podiam imaginar quanta coisa maravilhosa vinha pela frente, nós também não temos dimensão, né? A gente não tem capacidade de imaginar o que é estar a vida eterna, face a face com Deus. Mas com certeza, cada um de nós já experimentamos um pouquinho do que é o amor de Deus nessa vida. Então podemos imaginar, né, o que será ficar eternamente junto dele. Então Deus ele nos convida a vivermos o presente com esperança, né? Não ficarmos voltando para o passado, remoendo o passado, que nós possamos lutar para nós aceitarmos o nosso passado, que nós possamos
dar um beijo na nossa história de vida, aceitando a nossa história de vida, nos reconciliando com a nossa história de vida e vivermos bem o nosso presente com esperança, com alegria. E Deus, e o presente é o que a palavra já diz, é o presente a cada dia que Deus, cada dia é um presente, né? Cada dia é uma nova oportunidade para a gente viver, e Deus sempre querendo curar o nosso coração. Então, que nós possamos nessa caminhada estar sempre limpando o nosso coração dos ressentimentos, das mágoas, dos desencontros, que nós possamos estar a cada dia aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, de sermos um pouquinho melhores, de darmos um passo em direção ao Senhor. E de nos esvaziarmos eu já falei, né, tudo que nos atrapalha, né, de deixarmos para trás tudo que nos atrapalha nessa caminhada. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, a palavra nos fala assim: não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, e vós não percebeis? Essa palavra, lembrarmos as coisas de outrora, não se trata realmente de esquecer. Não é para esquecer, que não tem como nós nos esquecermos, mas de não viver como os escravos dos acontecimentos que agora não existem mais, né? Então devemos ficar com o que foi bom, tirar proveito, né? Até mesmo dos erros cometidos para o nosso crescimento e amadurecimento. E o que Deus tem a nos dizer é o seguinte: sim, é possível agora você viver uma vida inteira nova, cheia de paz, coragem e alegria. E agora eu gostaria que vocês repetissem comigo: é possível um novo começo nesse exato momento. Porque Deus está comigo. Porque Deus me ama muito e caminha comigo. Porque Jesus está vivo e nos dá a sua força para recomeçar. Então, gente, a diferença está justamente aí. Pelo poder de Deus, pela força de Deus, pelo Espírito Santo, nós podemos crer que é possível sim recomeçar, que é possível sim ter essa esperança de uma vida com alegria. Deus, inclusive, no início do grupo, me vinha muito essa palavra alegria, né? Eu até pensei, vou falar na minha palestra, vamos combater o bom combate na alegria também, né? Na alegria desse Jesus ressuscitado, nesse Deus que caminha conosco. E quando o homem espera em Deus, nada mais é impossível, não é verdade? Não há mal tão grande, nem problema tão difícil que Deus não possa despedaçar. Né? Então, Ele pode e quer nos ajudar a solucionar e resolver qualquer estado de prisão espiritual, de morte, de pecado, seja qual for a situação. Ele pode nos quer dar uma vida nova. Então, gente, como já falamos, é tempo de esperança. O Senhor que está nos dizendo: levanta do teu abatimento, levanta da tua tristeza, vamos combater o bom combate na alegria. O próprio Deus vai renovar o nosso ânimo, vai renovar a nossa vida, e o Senhor nos convocando hoje a termos coragem e confiar. Amém?